Olá pessoal, tudo bem? Sou o Lennon, sou médico da APS, né? Faço atendimento lá de psiquiatria, tá certo? E hoje no quadro teremos duas perguntas dos pacientes que a gente responde, tá? A primeira pergunta é: o transtorno bipolar tem cura? Essa é uma pergunta interessante, né? Que muitos pacientes fazem. Mas acho que a primeira coisa é a gente ter certeza do diagnóstico de transtorno bipolar, né, do paciente. Então, é importante uma avaliação, né, de um psiquiatra para chegar a esse diagnóstico, porque precisa ser revisada a história inteira do paciente, né? E tem alguns elementos chaves, né, que são sintomas de mania, que nós chamamos, para chegar a esse diagnóstico. Então, é muito importante essa avaliação minuciosa do paciente. Fechado esse diagnóstico, tendo certeza, né, desse diagnóstico de transtorno bipolar, infelizmente é uma doença que não tem cura, mas tem um controle excelente, certo? O paciente ele tem como ficar muito bem e retornar à normalidade antes da crise, certo? Antes o paciente ficar completamente normal, igual ele estava antes de desenvolver os sintomas do transtorno bipolar, certo? Então eu faço um paralelo com alguns pacientes. É, por exemplo, igual diabetes, igual pressão alta. Os pacientes melhoram, né, da pressão e do açúcar do sangue, da glicemia, através dos remédios, mas precisam ficar fazendo uso contínuo. Então, aquele paciente que faz uso contínuo das medicações para o transtorno bipolar, ele fica completamente estável, certo? Infelizmente, ele precisa usar essa medicação, mas com o tempo essa medicação vai ser apenas um detalhe na vida dele que vai manter ele bem dos sintomas, tá certo? Então, temos um controle excelente do transtorno bipolar através das medicações e das terapias não farmacológicas, como terapia cognitivo-comportamental, outras estratégias de terapia, psicoeducação, certo? Que é o paciente entender a sua doença, aceitar a sua doença, que isso vai favorecer a sua adesão medicamentosa, que é extremamente importante para o tratamento, tá certo? E podem contar com seu psiquiatra para tirar todas as dúvidas em relação a isso e para se sentirem cada dia melhor. E respondi há pouco a pergunta sobre transtorno bipolar e agora temos outra pergunta que é: existem outras maneiras, né, de melhorar os sintomas do TDAH que não seja com remédio? Isso a gente tem um nome, né, que a gente chama de estratégias não farmacológicas. E temos sim algumas estratégias não farmacológicas, certo? É, Lembrar que o TDAH é uma doença principalmente da infância, né, mas que hoje em dia a gente vê cada dia mais adultos apresentando sintomas do TDAH, certo? Então, as intervenções elas vão depender, né, da idade do paciente. Se for uma criança, por exemplo, uma das principais estratégias é trazer os pais, né, e fazer com que eles entendam para ajudar essa criança no manejo desses sintomas, para eles entenderem o que é que está acontecendo, certo? E tanto para a criança, né, quanto para o adulto, a terapia cognitivo-comportamental, né, que vai visar, né, esses comportamentos do paciente que são prejudiciais, tem bastante valia. Então, tem condição de atuarmos em organização no paciente, né, na organização acadêmica ou no trabalho, para identificar aqueles pontos que prejudicam a produtividade do paciente, né, para que evite a distraibilidade do paciente, que é um sintoma muito comum. Então, estabelecimento de metas, de prazos, né, para que esse paciente se organize e se sinta mais confortável com essa organização. Também tem a parte de modificação comportamental na sala de aula, né, no trabalho, identificar aqueles comportamentos também que trazem prejuízos para o paciente, que são um transtorno, e tentar achar uma solução, uma adequação para esses sintomas, tá? Para esses comportamentos prejudiciais. É, Lembrar também, né, que muito comumente o TDAH ele tem algumas comorbidades. Então, por exemplo, pacientes podem ter tiques, né? E para isso a terapia cognitivo-comportamental, com a técnica de reversão de hábitos, ela tem bastante benefício para o paciente, tá? Para melhorar esses tiques. Além disso, é observado que os pacientes que fazem essas outras estratégias não farmacológicas, eles precisam de menos medicação dos pacientes que só usam medicação, tá certo? E lembrar também que há outras comorbidades comuns com o TDAH, né, como por exemplo transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno de humor, que se beneficiam muito de terapias com psicólogo, né? Seja terapia cognitivo-comportamental, outras terapias também, psicanálise, enfim. Mas principalmente a TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, que vai melhorar bastante, né? Essas comorbidades do paciente, e isso, a saúde mental do paciente de forma global vai estar beneficiada também. Tá certo? Até a próxima.